Bom dia a todos, como é que vocês estão? Canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Helder de Araújo. Tentaremos hoje lançar alguma luz sobre a questão do marco temporal. O marco temporal das terras indígenas, também conhecido como Tese de Copacabana, que é um bairro do Rio de Janeiro. Foi construída ali em 2009, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa ocasião, o Supremo decidiu que o artigo ou artigos da Constituição que garantem o usufruto das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros deveria ser interpretado contando-se apenas as terras em posse dessas tribos no dia 5 de outubro de 1988, data oficial da promulgação da Constituição. Interpretando, o marco temporal estabelece que aquelas terras onde eles estavam naquele momento, até aquele dia, é lá que eles devem permanecer, é lá que são as terras deles. Muito bem, vamos ver aí o que diz a Constituição. A Constituição Federal de 1988 trata dos povos indígenas em alguns artigos, notadamente o artigo 231 e o artigo 232. O artigo 231 diz o seguinte, olha, reconhece aos povos indígenas o direito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O artigo também estabelece que compete, veja bem, compete à União, ou seja, ao governo brasileiro, federal, demarcar, proteger e fazer respeitar todos os bens dos povos indígenas. Portanto, é uma questão do governo brasileiro, da soberania brasileira, demarcar, proteger, respeitar os povos indígenas, seus bens, sua cultura, suas tradições, etc. Né? E o artigo em seguida, o 232, prossegue neste tema dos povos indígenas. O artigo 232 da Constituição garante aos povos indígenas o direito de ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público nas causas que lhes digam respeito. Ou seja, os povos indígenas, ele está dizendo aqui, olha, você tem o direito de mover um processo, mover uma ação judicial como qualquer cidadão brasileiro. Não é porque você é índio que você não pode ter um advogado, né? Que você pode mover uma causa aí no Ministério Público. Então ele está dizendo aí que o índio também pode perpetrar, ingressar em juízo, né? Ou seja, demandar uma ação do judiciário. Além desses dois artigos, também tem outros artigos aí, como o artigo 20, que diz o seguinte: as terras indígenas são bens da União, elas pertencem ao Brasil, ao governo do Brasil, ao território nacional. Um outro artigo, 215, diz que os povos indígenas detêm conhecimentos tradicionais e formas próprias de expressão cultural. Quer dizer, de maneira geral, os artigos da Constituição que tratam dos povos indígenas são considerados um avanço, vamos dizer assim, nas defesas dos direitos indígenas no Brasil. A questão aí que eu acho que é relevante é a questão de que essas terras pertencem à União. Então, é de se prever que essa questão do marco temporal, que é de interesse que seja aprovado esse marco temporal, de maneira que somente aquelas terras que eles ocupavam até aquele dia, lá em outubro de 1988, são efetivamente terras deles. As demais terras que eles ocupam hoje, o que eles vão fazer? O pessoal aí que defende o marco temporal, que é fundamentalmente a ala bolsonarista e a ala de direita, a ala ruralista, mais interessados aí no agronegócio, nos negócios de exportação, em usar aquelas terras. Vamos supor que eles estão em outras terras hoje, além das terras
que eles estavam lá em 1988, eles ocupam outras terras hoje. Então como é que faz? Você vai tirar ele, vai colocar ele na terra que ele estava lá em 1988? Baseado em quê? Na palavra dele, das tribos, dos líderes tribais, dos líderes indígenas. Como é que você vai fazer? Então você também justifica aí que se você pode fazer aí um revisionismo terrestre, territorial, você pode fazer um revisionismo, então você também deve ser a favor assim de Essequibo ser da Venezuela, né? Fazer um revisionismo. Por exemplo, nós podemos ser a favor também de que o Uruguai volte a ser do Brasil. E assim por diante. Por exemplo, a Argentina queria as Ilhas Malvinas, que eu até acho que é da Argentina, mas eu jamais entraria em guerra para perder uma guerra para a Inglaterra, ainda mais um país que conta com o apoio dos Estados Unidos naquela ocasião. Então nós devemos voltar atrás e essa questão de por que tem que ser no dia que foi promulgada a Constituição de 1988. Então é claro que aí existe um interesse de um lado, que é o interesse ruralista, de plantar soja transgênica, criar gado nas regiões que estão essas tribos hoje, né, que ficariam então uma comissão aí para deslocá-los para as terras originárias de 1988. Então você vê que é uma questão complicada. E quem é que é a favor do marco temporal? Como eu já disse, a ala ruralista, a ala do agronegócio exportador. E quem é que é contra o marco temporal? As ONGs, o Greenpeace, os ambientalistas, o pessoal que acha que nós respiramos o pum da vaca e por isso o ar está quente, o pessoal que acredita que o aquecimento global se deve à queima de combustíveis fósseis, enfim, o pessoal que entregou o Brasil para as ONGs, que entregou o Brasil para os interesses norte-americanos e europeus, que quer entregar a Amazônia para ser policiada, monitorada e fiscalizada pelos Estados Unidos. Enfim, vocês já viram que aí, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Complicada a questão. Eu, particularmente, acho que estou mais tendendo do lado aí dos que são contra o marco temporal. Não que eu seja pessoalmente contra o agronegócio, mas eu sou mais a favor da agricultura familiar, da pequena agricultura, da classe média, né, dos pequenos negociantes, dos pequenos empreendedores. E acho que a grande propriedade rural, o latifúndio exportador, né, o agronegócio de exportação, ele atende aí a uma classe privilegiada de rentistas que trabalham com ações, que têm ações da BlackRock, da Vanguard, da State Street, que especulam em cima do negócio exportador e atende a uma minoria da população brasileira. Então, se você me dissesse, mas essas terras, então elas vão ser utilizadas para a agricultura familiar, para os negócios de pequena monta, para criar funções, empregos, pequenas indústrias, os índios vão ser beneficiados também, e tudo isso vai ser feito de uma maneira sustentável, sem agredir a floresta, sem aumentar o corte da mata, ou em se havendo respeito à legislação ambiental brasileira, que é uma das mais rígidas, se não a mais rígida do mundo. As terras, a mata, a floresta tropical, equatorial, a maior do mundo, vai ser preservada. Enfim, se a gente pode acreditar aí nesse mundo idealizado, platônico, né, de que você vai ter as duas coisas em equilíbrio, eu digo, vamos continuar acreditando em Papai Noel. Vamos continuar acreditando que tudo vai dar certo, né, que os índios, eles são índios, né? Eu acho que eles deveriam ser brasileiros, é uma outra questão, né? Então, você quer preservar o índio, mas o índio também quer ter celular, também quer dinheiro no bolso, também quer poder ter o seu carro, a sua casa e poder ter
água encanada e direito ao vaso de descarga e poder ir no supermercado. Ou seja, eu voto para que o índio seja um brasileiro, que as terras sejam da União, que hoje ela está na mão das ONGs, né? Para mim, os índios deveriam ser criaturas da mata perpetuamente, na condição silvícola, idílica, romântica, né, em seus imensos santuários onde brasileiro não entra. Não, eu acho que devia ser do Brasil. Enfim, a minha posição é a posição civil, de um observador. Com relação a essa questão, eu acho que ela vai acabar no STF, para variar. E o erro mais escancarado do político brasileiro, e não só do político brasileiro, mas do brasileiro de maneira geral, é que ele crê que ele é a encarnação de todo o bem, né? Ele se crê como a encarnação do bem, da virtude, da beleza, da pureza, né? Daquela coisa cheirosa, linda, né? Já o adversário, o seu adversário político, ou que pensa diferente dele, é a encarnação do mal, do pecado, da perdição, o indivíduo que já está no inferno, né? Quer dizer que a redução da política a apenas dois campos ideológicos, sem matizes, sem nuances, sem análise, sem diálogo, é a causa de todos os males brasileiros. Eu sigo dois grupos no Zap, né, no WhatsApp. Um grupo é de direita bolsonarista, o outro grupo é de esquerda marxista. E uma hora eu vou falar sobre as coisas que eu encontro ali. Naturalmente eu tenho muito cuidado quando eu estou dando a minha opinião nesses grupos. Pessoal, por hoje foi isso daí, foi apenas alguma reflexão, alguma luz sobre este problema aí do marco temporal, se ele é bom ou mal, qual vai ser o futuro da floresta amazônica, qual será o futuro dos índios, se eles continuarão a ser índios ou se eles serão brasileiros como nós, ou se eles já são brasileiros. Enfim, é um campo minado e um campo complexo. E eu posso estar enganado, mas eu acho que vai acabar no STF a decisão final. É isso daí, pessoal. Hoje foi o vídeo sobre o marco temporal. Agradeço a atenção de todos. Se gostou do vídeo, dê um like, faça um comentário, traga um seguidor para o canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.